Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a Escritura, dando continuidade nas exposições que temos tido, com o tema principal, Quando Deus Reconstrói, e estaremos seguindo a partir de Esdras, capítulo 3, do verso 8, até o emblemático verso 13. Uma cena maravilhosa que nós temos nesses poucos versos aqui, que dá vontade de filmar isso, de tão belo que é. Esdras 3, do verso 8 até o verso 13, e eu estou com a revista atualizada, tá, meus irmãos? Amém? Então vamos ler. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíam levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Ernadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por esse momento que temos para expô-la, obrigado por esse lugar de culto, obrigado por termos a Tua palavra em nossa língua, obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Pai, que o Senhor possa aplicar ela aos nossos corações por meio do Teu Santo Espírito, e que possamos, Pai, entender aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor continua fazendo quando o Senhor reconstrói, Deus. Faça a Tua vontade em nossas vidas, em nossa igreja, Senhor Deus, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. As pessoas olhavam umas para as outras, os olhos de todos, quando se olhavam, diziam o mesmo. Homens, mulheres, velhos, crianças, jovens estavam no mesmo local. Com certeza, no olhar deles, que olhava para o mesmo lugar, dizia, sim, era ali. Poeiras, pedras, algumas árvores que muitos dos anciãos não reconheciam, porque já tinham passado 50 anos. De repente um homem se aproxima, olhou para todos, parecia que queria dizer algo, e disse, é aqui, apontando para um local em que não se podia ver até que se rolou a primeira pedra que cobria um escombro do fundamento do templo de Salomão. Meus irmãos, nós estamos diante de uma cena muito aguardada pelo povo de Deus. O povo de Deus que chorava às margens de Babilônia, que desejava
entoar cânticos de alegria, estava diante do templo. Só que o templo que eles estavam diante estava derrubado. O templo que eles estavam diante precisava não só ser reconstruído, precisava que o fundamento fosse novamente lançado. Se nós olharmos um pouco para trás, como foi exposto semana passada pela palavra de Deus, no início do capítulo 3, nós vamos perceber que 7 meses antes eles começaram a obra, mas eles edificaram apenas o altar. Era necessário que se edificasse para além do altar. Era necessário que se reedificasse o templo. Verso 3 do capítulo 3 nos mostra isso. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e tarde. E se você continuar lendo, você vai perceber, mais à frente vai citar que o templo ainda não tinha sido construído. Se passaram 7 meses, alguns estudiosos falam que vão se passar 1 ano desde o regresso deles à terra deles, terra prometida, e agora eles vão começar a reconstruir. E o que nos chama a atenção, e que eu gostaria que isso lhe chamasse a atenção, é o fato de que para reconstruir é necessário que haja reações corretas diante daquilo que Deus tem para o seu povo. Se eu fosse pensar um tema, e é o tema que eu, ao ler e reler e pensar nesse texto durante vários e vários dias, não consigo olhar para esse texto e não perceber que os acontecimentos incríveis de quando Deus reconstrói são necessários para o povo de Deus. Acontecimentos incríveis são necessários para que o Deus que reconstrói, reconstrua. E aqui eu quero chamar a sua atenção pelo fato de que quando Deus reconstrói, Ele não faz isso de forma milagrosa. Deus poderia simplesmente com uma palavra edificar o templo. O mesmo templo, cujas plantas desse templo foi dada, Deus deu essas plantas para o rei Davi. Deus dá como Ele quer ser cultuado, a forma que Ele quer ser cultuado, e os detalhes que nós vamos ver aqui, que eles vão observar, são detalhes que o próprio Deus prescreveu para o seu povo. Agora eu quero chamar a sua atenção o fato de que mesmo Deus podendo fazer de forma milagrosa que o templo seja erguido, Deus decide usar o seu povo para erguer o templo. Deus decide usar pessoas para a sua obra. E o privilégio do uso de pessoas é o privilégio dessas pessoas. Quem são os privilegiados em servir na obra do Deus vivo, todo-poderoso, são as pessoas que Ele envolve. E é interessante porque é exatamente esse tipo de reação que o texto vai mostrar para a gente. Nós vamos ter essas reações dessas pessoas que entendem a grandeza de servir um Deus que poderia refazer o templo, mas que opta por usar pessoas como você e eu. Cada um com a sua especificidade, cada um com o seu talento, cada um com o seu jeito. E nós vamos ver isso aqui bem claramente no texto. Deus decide reconstruir e Deus reconstrói, mas Deus não reconstrói de forma milagrosa. Deus reconstrói usando pessoas reais. Deus reconstrói por meio de você e por meio de mim, a obra dele. O verso 1 de Esdras nos mostra o começo, né? E agora o verso 8, depois de 7 meses, nos mostra a continuidade, agora de um passo maior que o povo de Deus teve que tomar. O povo de Deus demorou esse tempo, provavelmente 7 meses, porque foi necessário algo para que o Deus que reconstrói, reconstrua. E a primeira coisa que eu gostaria de citar e ressaltar que o texto nos mostra é que Deus, para reconstruir, Ele precisa de um povo que se organize, ou de um povo que planeje. Provavelmente foram 7 meses de planejamento, porque nós vamos ver que essa reconstrução está sendo patrocinada, vamos usar uma palavra mais moderna, por Ciro.
Inclusive, ele vai nomear algumas pessoas para governar o povo. Já apareceu um nome novo aí, né? Semana passada foi falado o nome dele, e novamente eu falei o nome dele, Zorobabel. Zorobabel foi nomeado pelo governo persa para superintender a obra, embora sendo judeu. Porque envolve dinheiro, está envolvendo, aliás, uma boa quantia de dinheiro, que não vai ter retorno nenhum para o reino persa. E eu estou olhando pelo lado do rei. Então o rei quer que seja bem feito a reconstrução. Para ser bem feito, provavelmente foram 7 meses trazendo madeira em navios, fazendo cálculos, organizando tudo aquilo que era necessário, todos os elementos que eram necessários para que chegasse nesse verso 8, que eu estou falando, que a gente está lendo aqui. Então foi necessário para que Deus reconstruísse organização. O que é necessário para reconstruir? Quanto é necessário para reconstruir? Quem é necessário para reconstruir? Nós estamos falando de uma obra, meus irmãos, que exigia pessoas capacitadas para essa obra. Pessoas que tinham habilidades dadas por Deus para desenvolver, trabalhar com madeira, trabalhar com ferro. Nós vamos ter homens carregando madeira, cortando, pregando, esculpindo. Nós vamos ter isso. E quando a gente olha o texto rapidamente, a gente corre o risco de não ver esses detalhes. Os detalhes da sua e da minha vida, que fazem às vezes as coisas serem tão lentas. E na Bíblia parece tão corrido, né? Nós temos 7 meses de preparo. Quando Deus reconstrói, é necessário que o povo dele se organize para essa reconstrução. E uma coisa que eu quero chamar a atenção sobre esse primeiro ponto, e que talvez você não saiba disso, mas se você comparar o material que é usado no primeiro templo com o material que é usado no segundo templo, vai haver uma enorme discrepância. E curiosamente foi tocado muito nesse assunto há poucos minutos atrás na reunião. Nós vamos ter muitos materiais simples. Não vai ter a quantidade de ouro que teve no primeiro templo. Não vai ter a mesma quantidade de pedras preciosas que adornavam a sala do interior. As paredes eram adornadas com pedras preciosas. Não era pintada, meus irmãos, as paredes, como as que estão pintadas, não. Foi adornada com pedras preciosas. Não vai ter pedras preciosas. A reconstrução do templo, ou a reconstrução do templo de Zorobabel, é uma reconstrução simples. Vão ser menos quantidade de materiais. E menos quantidade ainda de materiais que têm alto valor. E para fechar esse pacote de simplicidade, se isso já não fosse o suficiente para deixar desanimado aqueles que viram o templo de Salomão, nós temos o fato de que a Arca da Aliança não existe mais. A Arca da Aliança ou foi perdida ou foi destruída. Há divergências entre os historiadores. Eles estão reconstruindo o templo sem ter o símbolo da presença de Deus para colocar dentro do templo. Então isso mostra para a gente um povo diferente. O símbolo da presença de Deus é a Arca da Aliança. Vocês sabem disso. Nós sabemos que a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Ela ficava no Santo dos Santos. E o povo vai reconstruir um templo muito mais simples para não colocar a arca lá dentro. Os desdobramentos em relação a isso eu vou deixar para os próximos expositores, para não dar spoiler do que virá. Mas notem como que esse povo está com sangue nos olhos. Eles querem a reconstrução do templo, mesmo não tendo a arca. Eles vão reconstruir o templo, mesmo que seja de forma mais simples, e o será de forma mais simples.
Para que Deus reconstrua, é necessário que o povo seja humilde. E, curiosamente, alguns anos à frente, vai ter um profeta que vai falar isso. Não desprezeis os humildes começos. Contemporâneo dessa obra, o profeta Zacarias irá falar isso. E os começos humildes, sim, ele está falando desse templo. Não desprezem a simplicidade. Não é tão glorioso como o primeiro. Não despreze. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Não olhe para o externo apenas. E o livro de Zacarias é um livro fenomenal. Aliás, eu aconselho os irmãos, se puderem, né, e quiserem, ler Ageu e Zacarias, que são dois profetas, como duas testemunhas, que vão estar profetizando durante todo esse trabalho de Esdras e Neemias. E é legal a gente ver o que Deus fala pela boca do profeta para aqueles que estão reconstruindo. Então, o povo tem humildade para reconstruir. Ele aceita aquilo que Deus está fazendo. Com certeza, o povo não queria que fosse tão simples assim. Mas Deus quis que fosse diferente. Deus quis que fosse não como eles imaginavam. Porque eles tinham as plantas, né? Foi como Deus passou. Com as plantas que Deus deu para Davi. Mas foi com materiais mais simples. E mesmo sendo com materiais mais simples, a glória foi muito maior da segunda casa. Verso 8 nos mostra essa exigência que Deus traz para o seu povo e essa necessidade do povo de, além de ser humilde e além de se organizar, quando Deus reconstrói, é necessário que o povo, além de ter planejamento e além de ser humilde, é necessário que esse povo seja fiel. Tenha fidelidade a vários elementos propostos pelo próprio Deus. Isso está aí no verso 8. A parte B do verso 8. Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor. É necessário fidelidade ao povo em si. Eu não estou falando fidelidade somente a Deus. Entenda, o texto acaba de citar que a liderança e o povo estavam juntos para reconstruir. Não era uma reconstrução da liderança. É uma reconstrução do povo. O povo está reconstruindo. Dentro desse povo nós vamos ter levitas, vamos ter sacerdotes, vamos ter artesãos, vamos ter vários tipos de pessoas. Mas entendam, é o povo que está reconstruindo. Não é a liderança que está reconstruindo. Quando Deus reconstrói, meus irmãos, curiosamente eu observo que Deus une as pessoas. Porque as pessoas não estão olhando para elas mesmas, elas estão olhando para aquele que comanda elas, o Senhor. Ao longo da história a gente vai ver o povo se unindo e Deus move o coração das pessoas para que eles reconstruam para a glória do próprio Deus, a quem eles servem. E nesse momento da reconstrução, o povo não olha para si mesmo. O povo não está olhando para quem está fazendo, para quem não está fazendo, porque todos têm o mesmo coração. Isso foi foi pregado na semana passada pelo pastor Daniel. Deus vai despertar o coração de todos e vai unir o coração de todos para essa reconstrução. Não é uma reconstrução apenas de uma liderança, é uma reconstrução de todo o povo de Deus. E o povo de Deus é fiel a si mesmo, no sentido de que eles amam o fato de eles serem povo de Deus, eles amam a Deus, eles são fiéis a Deus, e eles são tão fiéis que eles vão começar a reconstrução do templo exatamente no mês em que começou a construção do templo de Salomão. Em 1 Reis 6:1 nós vamos ter isso. No ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Meus irmãos, os irmãos foram tão literais e cuidadosos na reconstrução do templo que até o mesmo mês, para reconstruir, eles escolheram o mesmo mês, que foi o mês da construção do templo de Salomão. Eles vão seguir até mesmo o mês da construção do templo de Salomão, porque eles sabiam que quem deu a ordem para construir uma casa para si foi o próprio Deus. E isso nós vamos ver aqui no texto.
O texto vai falar, a partir do verso 9 e a partir do verso 10, todas as pessoas que se foram envolvidas para edificar esse templo. E aí, se você olhar um pouquinho mais para frente aí, no verso 9, então se apresentaram Jejua com seus filhos e irmãos, Cadmiel, seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enade e seus filhos e seus irmãos e os levitas. Deus traz até mesmo pessoas para vigiar outras pessoas. Esse é o rigor de que Deus tem para com a sua obra. Deus levanta pessoas para vigiar o projeto que está sendo executado. Tem uma planta, meus irmãos. A planta foi Deus que deu para Davi. Inclusive, Deus falou para Davi, você não vai construir. Sua mão tem muito sangue na sua mão. O seu filho vai construir. Deus dá o projeto. Então, essas pessoas vão vigiar o projeto e vão vigiar quem constrói no projeto. Muito provavelmente aqui, isso ficou a cargo dos levitas. Verso 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram os sacerdotes paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf. Mais um detalhe só em relação à fidelidade, para a gente avançar. Primeiro, o povo precisa ter organização. Quando Deus reconstrói, o povo se organiza e planeja. Não há como reconstruir sem planejamento. Não há como reconstruir se o povo não for humilde. E entender que nem sempre é do jeito que a gente imagina que é. E quando Deus reconstrói, é necessário que haja fidelidade ao próprio Deus e ao projeto de Deus. Porque quem dá a ordem para construir a casa foi o próprio Deus. E aqui eu tenho que citar para os irmãos alguns detalhes em relação à casa de Deus. Tanto o tabernáculo quanto a casa de Deus são duas obras arquitetônicas que Deus deu à planta. Mas Deus não deu só a planta para que seja um prédio que funcione os sacrifícios. O prédio vai servir para isso, e para as orações, e para tudo aquilo que era feito no serviço de adoração, do culto a Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que tanto o tabernáculo quanto o templo, existe um elemento de beleza. E esse elemento de beleza, ou elemento de arte, ou elemento estético, como você quiser olhar, quem deu os detalhes foi o próprio Deus. No templo de Salomão, dentre as várias coisas que foram construídas, Deus manda colocar 2 pilastras na frente do templo. Em cima dessas pilastras vão ter várias romãs. Mas, curiosamente, não tem nada que essas pilastras sustentem. Para que 2 pilastras na frente de um templo se elas não sustentam nada? Se não for para fator estético e de beleza. Se você olhar para o tabernáculo, você vai ver que, dentre os elementos que estavam costurados na belíssima e ornamentada veste do sumo sacerdote, Deus é rigoroso em dizer que deveria ser colocado nessas vestes romãs. Só que as romãs da veste do sacerdote, conforme Deus mandou colocar, eram azuis. E você sabe e eu sei que romã não é azul. Por que Deus quer que nas vestes de um sacerdote que vai entrar na presença dele tenha romãs azuis? Porque Deus quer arte. Porque Deus quer beleza. Porque a beleza aponta para aquele que criou a beleza. Então, no templo e no tabernáculo, as regras envolviam não só funcionalidades, mas haviam funções de estética e de beleza no templo. E eu poderia aqui passar pelo menos umas 2 horas falando só sobre os elementos de estética que não estão lá a não ser para causar impacto em beleza. Não tem função pragmática nenhuma. É como um brinquedo ali naquela nossa salinha de criança. Não serve para nada, funcionalmente falando.
Deus, no culto a Ele e na adoração a Ele, Ele se importa com beleza. Eu estou falando do templo que o próprio Deus deu à planta. Vejam a profundidade disso. Deus se importa que na presença dele haja beleza, porque o sacerdote entrava na presença dele. Aliás, toda a casa vai apontar para a beleza. Dos materiais a como é feito os materiais, como é feito os detalhes de cada peça do templo. Nós vamos ver a beleza de Deus. As pessoas olhavam para aquilo e viam beleza. O povo de Deus vai ter que seguir à risca todos os detalhes dessa reconstrução. Porque Deus pede que assim seja feito. O texto continua a partir do verso 10. É necessário que além de organização, planejamento, é necessário que além de humildade, é necessário que além de fidelidade, é necessário no verso 10 ao 11, cuidado com a liturgia. E eu sei que essa palavra talvez seja estranha para alguns ouvidos, né? Mas é a forma como é feito a adoração a Deus. Isso é uma liturgia. A forma como é conduzido algo diante na presença de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque no verso 10, nós vamos ter escrito quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor. Depois que eles lançam os alicerces, e por que eles estão lançando os alicerces, Ramon? Eles estão lançando os alicerces, porque não foi só o templo que foi destruído, até os alicerces do templo foram destruídos. Então eles têm que começar do zero. Não tem nem alicerce. Vamos recomeçar do zero. Quando lança os alicerces, nós temos exatamente aquilo que acontece em Crônicas 25. Aliás, eles vão cantar inclusive a mesma música que foi cantada na edificação do templo de Salomão. É a mesma música que eles vão cantar. A forma como eles vão cultuar é exatamente a mesma. E os instrumentos que eles vão usar também são os mesmos. Isso aqui nos mostra alguns detalhes. Se você quiser dar uma olhada no texto que eu estou falando, nós vamos ter o texto de Crônicas 25, 7. E Crônicas 25, 7 nos mostra isso que o povo fez, né? E o 25, 7 é em relação aos... Isso. E aí, o 2 Crônicas 5:12, nós vamos ter a mesma música que eles cantaram. Então, eu tenho que citar isso, porque é importante para quem está aqui, quem assista, compare, né? No 2 Crônicas 5:12, na consagração do templo, nós vamos ter os cantores e músicos tocaram em uníssono e cantaram, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E então a glória do Senhor encheu o templo. Então, meus irmãos, para a gente, já estou caminhando para o final. 5, tá? 2 Crônicas 5, do 12 ao 14. Então, o que nós temos aqui, né? No verso 11. Liturgicamente, eles fizeram a mesma coisa. Em Mateus, vai sendo nos mostrado que esses turnos, porque eles trabalhavam em turnos, né? E é muito detalhe, não dá para falar, mas a gente tinha, assim como os sacerdotes, por exemplo, os músicos, eles eram divididos em 28 turnos. Então, imagine várias equipes de música que tocavam durante toda uma semana, durante todo o sacrifício, durante todo o trabalho de serviço ao Senhor. E eles trocavam. E eu estou falando só da parte musical, mas tinha aqueles que cuidavam das portas do templo, tinha aqueles que cuidavam dos utensílios, aqueles que limpavam, né, o sangue que era derramado, tirar os restos mortais daquilo que
que não é usado os excrementos, que não era agradável a Deus. Então havia muito trabalho, havia muito serviço na casa para que a adoração fosse prestada. É natural que na casa de Deus haja muito trabalho mesmo. Entendem? É muito trabalho. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que não havia templo em Babilônia. E notem que 1 ano depois que eles chegaram na Terra Prometida, nós temos as vestes, nós temos os instrumentistas prontos, ou seja, os instrumentistas com certeza estavam estudando lá em Babilônia, não deixaram de estudar, para poder estar pronto no dia que fosse tocar. O povo de Deus sempre esteve pronto. Essa que é a verdade desse texto. O povo esteve pronto. E 1 ano depois, na Terra Prometida, nós vamos ter os instrumentos do povo de Deus sendo usados. Então, eles cuidaram dos instrumentos deles. Instrumentos musicais. Cuidaram do dom que Deus deu para cada um deles. Os sacerdotes estavam preparados. Então, liturgicamente, eles continuaram a ser o que eles eram. E isso que eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção. Porque os ofícios que Deus dá para o seu povo são irrevogáveis. Independente se eles estão sendo usados ou não. Os levitas não estavam exercendo o ministério levítico em Babilônia. Provavelmente não. Mas eles não deixaram de ser o que eles eram e de fazer o que eles tinham de fazer. E 1 ano depois de estar na terra de volta, eles estão como se tivesse o tempo todo ali, 50 anos, 60 anos ou 70 anos depois. Estão os sacerdotes, estão os levitas, estão os instrumentos afinados, regulados, prontos, as técnicas todas em dia. E para deixar o pacote totalmente completo, eles vão cantar a mesma música da dedicação do templo de Salomão. A mesma melodia, provavelmente foi a mesma melodia. E o texto é o mesmo, olha aí na sua Bíblia. 11, na parte C. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E eles vão cantar de modo antifonal. O que é isso, Ramon? Eles vão cantar no sentido de que um povo canta uma melodia e o outro povo responde a mesma melodia. Anti é contra no grego, fono é voz. Então um povo canta uma melodia e o outro povo responde a mesma melodia. O povo canta a melodia, o povo responde. Então os sacerdotes levitas cantavam e o povo respondia, né? O canto chamado responsivo, não é? Eles vão cantar alegremente, louvando a Deus. E aí, nesse canto litúrgico deles, tem os instrumentos da época, não é? Aí é citado alguns instrumentos. Trombetas, que eram feitos com chifres de animais, são os precursores do trompete, né? Aquele instrumento que tem 3 pistos em cima. Eles vão usar símbolos sonoros, que são pratos e tambores, e outros instrumentos. E aí, por que eles estão usando isso, Ramon? O verso 10 nos mostra, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Então eles vão seguir as determinações daquilo que Deus quer para o culto dele. Deus determina o que é usado para o culto e o povo vai seguir aquilo que é determinado e usado pelo culto. Então no culto era usado cânticos, eles vão cantar aquilo que eles creem, eles estavam cantando o fato de Deus ser bom para com eles em todo o tempo e ser misericordioso, porque eles estavam na terra deles. Eles poderiam não estar na terra, eles estão de volta na terra. Eles estão tendo o prazer de mesmo não tendo a arca, reconstruir o templo. Irmãos, eles não tinham a arca. E eles estavam reconstruindo o templo de Deus. Tamanho era o amor que eles tinham por esse Deus. E o entendimento deles era, estamos aqui porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso para conosco. Então eles se preocupam com a liturgia, os oficiais permanecem como oficiais, os instrumentistas, aqueles que trabalham, permanecem como sendo aqueles que Deus chamou para isso.
E o conteúdo daquilo que eles cantam e daquilo que eles falam é a própria palavra de Deus, determinada pelo próprio Deus, para adoração e edificação do povo dele. E aí, para encerrar, nós vamos ter as reações do povo diante de um Deus que reconstrói. Se para Deus reconstruir, e Deus não reconstrói por meio de milagres, Deus reconstrói por meio de pessoas de carne e osso que têm sede, precisam comer como eu e você, e essas pessoas precisam planejar, precisam ser fiéis a Deus, essas pessoas precisam ter cuidado com a liturgia, cuidado com aquilo que foi entregue para nós, como igreja histórica. Esse povo, quando Deus reconstrói, tem reações diversas, e é isso que eu quero chamar a sua atenção para a gente encerrar. O verso 12 e o verso 13 nos mostra dois tipos de reações. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e cabeças das famílias já idosos, que viram a primeira casa, eles viram o templo de Salomão, né? Choraram em alta voz. Isso durante a música, tá? Está acontecendo a liturgia, está acontecendo o culto, e os idosos, os mais velhos, vão começar a chorar. Essa vai ser a reação deles. A sua vista, quando foram lançados os alicerces dessa casa. E aí, ponto e vírgula. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes. Não sabia se era choro, se era... Quem estava ouvindo de longe não sabia, né? Não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Meus irmãos, na igreja, na liturgia, nas reações do povo quando Deus reconstrói, nunca é unânime as reações. Nós estamos diante de um ato... É um épico isso aqui para o povo. O povo está em êxtase. Meus irmãos, o povo está em êxtase. Para você ter uma noção, não sei se você se lembra do último título do Brasil. Vocês lembram do último título do Brasil, onde vocês estavam? Eu acho que você deve se lembrar, não é? Onde você estava no último título da Copa do Brasil. Copa do Brasil não, da Copa do Mundo. Você deve se lembrar desse momento. Pois é exatamente esse sentimento que o povo estava aqui. O povo estava em êxtase. É quase uma geração esperando. E eles estão vendo ser lançados os fundamentos do templo, da casa. Novamente, nós estamos na nossa terra, o altar está sendo usado, agora a gente está vendo o templo e vem sacerdote, vem levita, tudo o que eles ansiavam está acontecendo. O povo está em êxtase. Agora entenda, mesmo diante de tanta beleza, de tanta coisa incrível que está acontecendo, vai ter gente que vai chorar. Ai, mas antigamente, não sei o quê. As reações diante da reconstrução são diversas. A gente não sabe quais são as reações. Os velhos olharam, e eu não sei o que estava passando na cabeça deles, mas eles prantearam alto. Deve ter pensado no que eles sofreram, deve ter pensado nas profecias de Jeremias. Jeremias falou, a gente não ouviu, eles devem ter pensado em várias coisas. E essa foi a reação natural e sincera deles diante daquilo que estava acontecendo. Mas também vai ter gente que vai ficar empolgadíssima, vai cantar, vai pular, talvez bater palma, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas o povo de Deus vai se alegrar com aquilo que está acontecendo. Entenda, são reações ao Deus que reconstrói. E cada pessoa tem a sua reação, porque cada pessoa é única. Cada pessoa tem uma forma de lidar com aquilo que Deus está fazendo. Mas tanto os idosos que estavam chorando, quanto provavelmente os mais novos aqui, que não têm nem noção do que é o templo de Salomão, a não ser pelas falas, todos estavam sendo impactados pelo Deus que reconstrói. E se é em meio a lágrimas, ou se é em meio a cânticos, Deus impacta o seu povo. E é assim que Deus tem feito, e eu creio que é assim que Deus fará conosco, como igreja dele. Aplicações para a gente pensar, meus irmãos. Para que Deus reconstrua em nossa vida, é necessário que a gente planeje. Que a gente entenda o que é necessário e que a gente se prepare para aquilo. Foram 7 meses aqui, pelo menos.
Não foi do nada. Vamos começar a fazer. Não, não é assim que funciona. A coisa tem que ter uma organização prévia. Tem que haver humildade, meus irmãos, porque às vezes a gente acha que Deus vai conduzir de uma forma, curiosamente, nunca é da forma que a gente imagina. Pelo menos comigo, nesses 22 anos de pastorado, tem sido assim, velho. Quando eu saí do seminário em 2002, eu tinha uma visão completamente diferente do que eu tenho hoje. São 22 anos. Nada do que eu imaginava aconteceu. E foi infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Talvez foi mais simples para você o que está acontecendo na sua vida. Não julgue o fato de ser simples. Julgue o fato de que Deus está reconstruindo. E o fato de Deus estar reconstruindo é muito mais importante do que o material que Ele está usando. Ou não julgue o livro pela capa. Cuidado. A gente está vivendo uma era de capas, de números. E muita coisa vazia. Cuidado. Não subestime Deus usar as coisas simples. Curiosamente, Ele sempre usa as ferramentas mais simples. Na sua e na minha vida, seja fiel àquilo que Deus te entregou, à tradição. A gente não nasceu, o cristianismo não começou hoje. Existe uma história de fé, uma história de teologia, uma história de interpretação bíblica, uma história litúrgica. E você é responsável por isso. Isso foi entregue a você. E você tem que passar isso para as crianças que estão ali no fundo. Não é aquilo que você interpreta. Você não é o dono da interpretação. Existem muitas e muitas outras pessoas que piedosamente, inclusive, morreram por causa das suas interpretações. Vale a pena olhar o que a nossa tradição nos mostra na hora de a gente olhar para as Escrituras, né? E as confissões de fé são um excelente começo para nós nesse sentido. Você que é chamada por Deus para trabalhar na obra dele, trabalhe na obra dele, se prepare para trabalhar na obra dele. Você que está nos assistindo aí, prepare para trabalhar na obra. Use os dons que Deus te deu. Deus precisa de homens para trabalhar na obra dele. E a obra dele é grande, envolve tudo. Como a obra de Deus é carente de beleza. Eu poderia começar por aí. Como os prédios que são a igreja não demonstram beleza. Você não vê beleza nos prédios, você não vê arte nos prédios. Onde está a beleza do Deus que criou? Frutas verdes e cada uma numa tonalidade. Qual a necessidade de uma pessoa, de um ser criar várias frutas, cada uma com uma tonalidade? Você poderia fazer uma de cada cor. Gente, Deus é criativo, Ele é belo, Ele é uma coisa que é um caleidoscópio de beleza, e a gente fica estagnado de, não pode nisso, pinta de preto, pinta de branco, pinta de verde. Pinta de todas as cores, meu irmão. Pinta de tudo, põe tudo belo, colorido, maravilhoso, para a glória de Deus. E a gente fica engessado nas nossas tradições, com medo. Veja como é que Deus requer beleza na construção do templo dele. E para encerrar, meus irmãos, é necessário que a gente reaja àquilo que Deus está fazendo. Às vezes você vai reagir com choro, às vezes você vai reagir com alegria, mas tenha consciência de que Deus está reconstruindo. Compete a você, estou planejando, tenho planejado, tenho sido fiel àquilo que Deus colocou para eu fazer, à tradição que Ele me entregou, tenho sido humilde em reconhecer que não é do jeito que eu imaginava, tenho sido cuidadoso com o meu ministério, com o meu ofício, com os dons que Deus me deu, eu estou enterrando esses dons. Porque antigamente eu era assim, agora não vai ser mais assado. Não, lá era assim, mas aqui não é. Não. Aquilo que Deus entregou para você como oficial, como aquele que Deus deu de dom para você, você tem que exercer. E fazer com que a obra dele frutifique. Com que a igreja dele seja edificada. Deus reconstrói, meus irmãos. Mas Ele reconstrói por meio de pessoas. Ele quis
reconstruir por meio de pessoas. E esse é o convite para você. Você está fazendo parte dessa reconstrução? Faça parte dessa reconstrução. Para a glória de Deus, amém? Vamos abaixar as cabeças e orar. Obrigado, Senhor, por esse momento da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos dado oportunidade de ouvir, Senhor Deus, a Escritura, Pai. Que eu possa aplicar ao coração dos meus irmãos somente a Tua palavra e somente a Tua vontade, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado grandes momentos aqui nesse lugar, Senhor. Louvado seja o Teu nome por tudo, Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Pastor Daniel.